Então, irmão, nós estamos iniciando, né, a nossa quarta aula aqui de pneumatologia, né? Pneuma fala de espírito, logia, estudo do Espírito Santo, pneumatologia. Então é bom vocês se acostumando com as terminologias, né, da teologia. Então abra aí o livro, o capítulo 5, os dons do Espírito. Nós vamos falar hoje sobre... No livro é 319 no livro. No PDF ele falou que ele vai falar sobre os dons, para mim que está no 249. 249. Recebimento dos dons. É sobre isso, né? Recebimento de dons. É sobre isso, né? A primeira coisa que a gente tem que entender, irmãos, é fazer a distinção sobre os dons do Espírito Santo e o dom do Espírito Santo. São coisas diferentes, né? Quando eu recebi Jesus como meu Salvador, eu recebi o dom do Espírito Santo. Agora ele habita em mim, você também. Agora, quando eu sou batizado com o Espírito Santo, eu recebo os dons. Se for mais de um, os dons, né? E Deus pode dar mais de um, com certeza, é só você pedir. Eu me lembro até uma vez um rapaz lá chegou pro meu pastor lá no Rio de Janeiro. O pastor é bem sério assim, né? Hoje ele está com 84 anos, não gosta muito de brincadeira, né? Aí perguntaram no seminário. O menino perguntou, pastor, ele falando sobre os dons do Espírito, né? Que são 9, né? Aí ele falou assim, pastor, lá na minha igreja tem um irmão com 18 dons. Aí ele falou assim, bem sério, então 9 deve ser do diabo. Ai. Emoção dobrada, né? É 9, né? Então é melhor você vigiar de fazer as perguntas, né? Então, o dom do Espírito, todo aquele que recebe a Jesus como Salvador, ele já tem o Espírito Santo. Vós tendes o Espírito Santo. O João vai falar, vós tendes a unção dos santos e sabeis de tudo. Efésios vai dizer que nós somos selados pelo Espírito Santo. Esse selo é o dom, é um presente. Ele já habita em nós. Aquele alarme que toca em nós quando você acorda com aquela vontade de fazer coisa errada, né? Mas vocês não acontece não, só comigo. A gente acorda com vontade de fazer coisa errada, de falar alguma coisa que não é para falar, comentar alguma coisa lá no Zap que não é para comentar, né? Aí aquele alarme toca, não faça isso. É o Espírito Santo que está falando. Então você tem que estar sensível à voz de Deus, porque Ele fala através do Espírito Santo de Deus na nossa vida, né? Então o dom é aquele que todos têm quando recebem a Jesus. Agora os dons é para quem pede. Além daqueles 9 que estão elencados lá em 1 Coríntios 12, nós temos os dons lá de Romanos, né? Tem dom de administrar, ensino, tem mais alguns que eu não estou lembrado agora, né? Inclusive Não, mas não tem. Até tu é? Não, dá não. Mas ali não são dons do batismo com o Espírito Santo, eles são dons que pessoa que nem é batizada tem. O Calvino vai chamar de graça comum, né? Os adventistas, os calvinistas têm uma visão diferente de algumas coisas, né? Então eles vão dizer que a graça comum é aquele talento especial que Deus dá para cada um. Tem um padeiro, tem um mecânico, tem o camarada que arruma a máquina de lavar roupa, outro... Você quer me deixar doido é colocar parte financeira na minha mão. Eu não tenho esse talento. Ser contador, de jeito nenhum. Eu sou operativo, né? Na Marinha eu trabalhava com telegrafia, era telegrafista. Para alguns era uma loucura, né? Ficar ouvindo. Mas para mim eu vibrava com aquilo lá, né? Então cada um foi chamado para uma coisa. O outro trabalha com a costureira, a logística, né? Como a irmã ali, se me botar lá eu fico doido. Outra que trabalha com entrega com moto, né? Eu não sei nem andar de moto, tem pavor de moto aí, né? Então cada um foi chamado para uma coisa. Então o dom do Espírito, Pai do Senhor, é aquele dom que a gente recebe quando aceita Jesus como nosso Salvador. E os dons são aqueles dons que vêm na sequência, né?
quando a gente busca o Senhor e pede para o Senhor nos dar os dons do Espírito. Então, aí na página, quem está com o livro, na página 320, aí atrás, tem 3 tópicozinhos aí. Aqueles que concedem poder, né? Então algumas são classificados, os dons, né? Os dons são classificados em três classes, né? Vamos dizer assim, eles são divididos em 3 classes. Aqueles que concedem poder para saber, grave bem aí, são dons de saber, dom de agir e dom de falar. Se você quiser colocar revelação no saber, o poder, que é o agir, e o elocução, que é o falar. E esses 9 dons, eles vão estar divididos exatamente nessa classificação. Então nós temos os dons, primeiro o dom de saber. O que é o dom de saber? É o dom que está envolvido o conhecimento. A gente chama de revelação. Então, o irmão teve uma revelação comigo, né? O que é uma revelação? Ou teve um sonho, ou teve uma visão, ou na hora do culto ele se levanta da cadeira, ele ou ela, né? Vai até você, dá um pavor quando levanta aquela irmãzinha, aquele irmãozinho que a gente sabe que Deus usa na nossa direção, né? Vem, não, Jesus, aqui não, papai. Né? Aí, né? Mas é bênção, né? Quando é de Deus, é bênção. Então, esse momento que está sendo usado para você, ali é uma revelação. A gente chama de dom de profecia. Só que, não está errado, tá? Pode falar que é dom de profecia, mas porque dom de profecia vai ser o dom que vai ser utilizado para aquele que tem o dom ministerial de profeta. Porque o dom da profecia é o dom da pregação da palavra. É uma palavra revelada, aquela palavra revelada. Mas não está errado falar não que seja profecia, tá? Mas só que ele está dentro de um outro dom. Então não existe dom de visão. Na Bíblia não fala dom de visão. Não fala dom de sonho. Embora Deus dê sonho. Desde o Antigo Testamento ele dá sonho. Esses dons estão inseridos no dom do conhecimento. Tá? Então é o dom do conhecimento. Então pode ser visão, revelação, sonho, até essa que fala aí também, tá? Ô, meu servo, tal. Eu me lembro quando eu era novo convertido, né? Não era tão novo convertido assim, mas eu já era batizado com o Espírito Santo. Levei 9 anos para ser batizado e fui, né? Aí falei, agora eu quero o dom, né? Aí fui na vigília. Tô lá, lá no Rio de Janeiro, era 3 horas de joelho, meu irmão. Né? Era 3 horas de joelho, depois tinha uma canjica de ouro, mais 3 horas de joelho, né? Era assim, né? Aí ele tava lá, e eu falando assim, eu queria o dom de visão, achando que visão era dom, né? Aí de vez em quando eu estava de joelho, de vez em quando eu levantava assim e fazia Senhor, né? Achando que a visão era visão assim, né? Não é assim. Acabou que Deus não me deu o dom de visão, mas Deus me deu outro dom. Ele me deu o dom um dom que para mim, foi assim, não tem nada a ver esse dom, eu não pedi isso aí. Era dom de diversidade de língua. Porque tem dom de diversidade de língua. Eu comecei a falar numa língua, daqui a pouco passava para outra, daqui a pouco passava para outra. Eu falei, mas Senhor, onde é que eu vou usar isso, Senhor? Se pudesse ouvir Deus, falar assim, cala essa boca que eu sei que eu estou fazendo, né? É dele, a obra é dele, ele dá o que ele quiser para quem ele quiser. Ainda não sei até agora, mas está lá. Se tem é para alguma coisa. De repente até usei, nem sei porquê, né? Porque às vezes a gente, até numa pregação que você fala em língua alguma coisa, Deus está edificando outra pessoa. Eu não sei. Sim. Mas aí depois, por graça, Deus me deu a visão, viu? Foi uma coisa assim, e a visão não é, você não vê assim. A visão você vê no espírito, é uma coisa... Você vai ter que crescer, né, cara? Deus não vai dar uma coisa quando você é criança. Você tem que crescer primeiro para você entender as coisas. Então, a visão é coisa do espírito. É lá no profundo da tua mente, no teu coração, né, como na Bíblia diz. Mas é na tua mente, né? Porque a mente trabalha com o coração, né? Senão já vai ficar... né? A mente tem que controlar, né? A alma. Então é algo que é lá dentro, uma coisa muito interior. E é só pedir que Deus dá. Né? Deus não dá só para os escolhidinhos dele. Ele dá para quem pedir. Né? Você tem que fazer a sua parte, né? Tem que fazer a parte. Separar do mundo, você separar, se consagrar. Né?
Então, entenderam aí? Primeiro é o dom do saber ou revelação. O segundo é o de poder, aquele que concedem poder para agir sobrenaturalmente. Fé, milagres e cura. Tá vendo? Isso é poder. Peraí, Taranto, mas todo mundo tem fé? É, todo mundo tem fé. Mas não é todo mundo que tem a fé de Perpétua. Quem é Perpétua? Foi uma irmã nossa, no ano 203, na perseguição dos cristãos, sobre o governo de Sétimo Severo, o nome do cara, imperador, lá na Tunísia, no norte da África. Ela tinha uma criancinha recém-nascida, ela e a escrava dela, uma tal de Felicidade. A Felicidade deu à luz um dia antes de ser executada. As duas, meus irmãos, foram mortas com machado no pescoço. E essa moça, a Perpétua, quando o camarada deu a machadada no pescoço dela, crente, duas cristãs, ele errou e pegou só um pedaço. E ela ainda, com um pedaço do corpo, ainda conseguindo falar, ela fortaleceu os que iam ser mortos. Fiquem firmes. E chegou para o camarada do machado, está na história, tá? E mostrou para ele onde é que ele tinha que cortar. Isso é dom da fé. Não é fé que não vai acabar o café do bully. Isso aí. Então, fé é você saber que se pedirem agora para você, você é cristão mesmo? Igual está acontecendo com nossos irmãos lá na Síria hoje, né? Ou na Coreia do Norte, estão botando eles dentro de container. Se pegar essa... Irmão, eu quero ser bem generoso, né? Não vou exagerar, mas se pegar 50% desses crentes hoje aí, tudo nega a fé. Eu duvido, do jeito que está o negócio aí, Deus me livre. Graças a Deus pelas exceções, né? Graças a Deus. Porque a maioria não quer nada, irmão. É vida dupla, é gente que não tem um testemunho. Muitos que estão dando aula, como eu estou dando aula aqui, que estão pregando em igrejas, estão dirigindo igreja, inclusive. É triste dizer isso. Falo isso com dor no coração. Então, dom de fé é isso. Dom de milagre é aquele dom sobrenatural de, no meio de uma circunstância, você dá licença aqui, eu vou orar. Né? Pode ser até para ressuscitar um morto. Pode ser para... Eu trabalhava num navio, irmãos, e tinha um pastor lá, não foi da minha época, foi antes de mim. O navio estava vindo da África e um eixo parou e não tinha quem desse jeito, não tinha como, o navio tinha que parar, senão ia torrar tudo lá. O pastor foi lá, isso é testemunhado lá por todo mundo. Ele botou a mão no eixo assim, ó. Senhor, nós precisamos chegar no Brasil. Fez aquela oração. Liga aí. Chegaram. Até arrepio aqui. Essa coisa aconteceu. Aconteceu comigo, eu trabalho com comunicações, né? Tinha um aparelho lá que tinha que... Ele faz leitura de frequência sozinho e ele recebe mensagem sozinho. É coisa moderna. Só que, irmão, fazia 3 dias que não chegava mensagem. E um monte de almirante lá no navio. Cadê as mensagens? E eu era o chefe lá da estação rádio. E os caras toda hora me apertando. Eu falei assim, Senhor, não tem condição. Tem equipamento aqui de primeira linha aqui, não consigo receber nada. Aí estava eu e o rapaz, hoje ele é crente. Falei, Marcelo, fica aqui comigo. Botei a mão no equipamento, fiz igualzinho. Lembrei do pastor lá, né? Senhor, em nome de Jesus, tenho que receber essas mensagens, me ajuda. Irmãos, também é notório lá. Não é por mim não, porque a glória de Deus. Daqui a pouco o negócio de... Aquele barulhinho de recebi um monte de mensagem. Aí o menino... O sub orou e o equipamento funcionou. Então, não foi uma maravilha assim, mas para mim foi, que eu sei a circunstância lá. Então, o dom de maravilha é Deus te usar para uma coisa assim, fenomenal. E essa coisa fenomenal, ela acontece na hora que você menos espera. Pode ser na tua casa, pode ser na igreja, pode ser em qualquer lugar. Pode ser numa fila de um banco ali, né? Sei lá. O negócio aparece do nada. Minha mãe estava com dor em casa e meu irmão também. Estava em dias diferentes, né? Eu orei por eles, fui fazer o exame. Não de cura. Benção. E é promessa. Mesmo, você veja que antes de Jesus mandar os dons, né? Lá em Marcos ele fala, estes sinais seguirão aos que creem em meu nome.
porão as mãos sobre os enfermos os curarão, falarão novas línguas, né? Expulsarão demônio, aquela coisa toda. Então, a ordem lá, estes sinais seguirão os que... Quer dizer, os sinais vão vir atrás de nós. O problema é que tem muito crente correndo atrás do sinal. Eu vou ali na casa da irmã Maricota, no irmão Zezinho. Não, é o sinal que tem que ir atrás de você, não é você que tem atrás do sinal. Então o sinal tem que acontecer com a gente. O senhor falando isso aí, me fez lembrar, a gente da minha fé, tinha mais ou menos 6 meses, não, mais ou menos um ano. Eu trabalhava em outra cidade, aí a filha ficou doente o dia todo. E ela ligando pra mim, eu falei, liga pro nosso pastor, pra ele aí fazer uma oração, só que ele não podia, ele estava viajando. Aí quando eu cheguei em casa, umas 6h30 para 7 horas, aí bateu aquele negócio no meu coração assim, tem que orar você, não é seu pastor não. Aí eu orei por ela, de repente ela começou a vomitar, em questão de 5 minutos ela ficou perfeita novamente. Então, a benção... Eu chorei tanto depois. É benção, graças a Deus. Então, qualquer um. Entenderam, então? Primeiro tem revelação, que é a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento, né? E esse dom de discernimento aqui do primeiro, eu esqueci de falar. O dom de discernimento espiritual, geralmente quem tem não sabe que tem. Aí, pastor, mas como é que é isso? O dom de discernimento espiritual é aquele dom, já deve ter acontecido com vocês. Você está num lugar assim, até na igreja, alguém começa a falar uma coisa, ele fala, eu começo a passar mal. Eu tenho, não, que isso que está falando aí? Nada a ver isso aí. Ou você está numa situação que a pessoa está falando das coisas de Deus, mas está falando uma coisa que não tem nada a ver. Eu já começo a passar mal, dá vontade de falar, ô, que é? Você está doido? Nada a ver isso aí. Isso é dom de discernimento espiritual. É tipo um alarme que toca em nós, mostrando que o que está acontecendo ali não é de Deus. É tipo assim, atenção, Então, discernimento é assim. Isso pode acontecer quando vem um falso profeta na igreja, começa a pregar, você, esse camarada está pregando, mas estou sentindo mal. É discernimento, esse cara não é de Deus. Então, se acontecer, mas tem que ser de Deus mesmo, cuidado. Precisa ver, né? Tem que saber se, né? Tem que ver. Tem muita gente que já passou vergonha com esse negócio aí. Mas é um dom. Então, de repente, estou falando de repente para alguém que já sentiu isso e tem dom, porque quem tem às vezes não sabe. Aí depois que você entende que você tem, você vai administrar isso. Então, se você tem esse dom, você é tipo 007. Está ali só, né? E não é, e olha só, é coisa de Deus, rapaz, isso é bênção. Tem que ter alguém. Você se lembra lá quando, segundo livro dos Reis, capítulo 4, acho que é versículo 38 em diante, está escrito assim, havia fome na terra e os filhos dos profetas estavam assentados. E aí um se levantou e foi procurar comida e achou as colossíntida, né, que eram uns pepinos silvestres. A maioria é venenoso, né, só tem umas poucos tipos dele que se pode comer, né. Mas a Bíblia diz, como ele não conhecia, ele encheu a capa, levou para casa, botou no panelão e fez um sopão. Aí alguém foi experimentar, era comida envenenada, né. Aí ele botou na boca, ele gritou, homem de Deus, há morte na panela. E ninguém podia comer. Ele sentiu o gosto amargo, alguma coisa, né. Aí o Eliseu vem e jogou farinha, né? Jogou farinha, devia ser pernambucano, né? Jogou farinha. E o pessoal daqui também gosta de farinha, né? Catarinense. Jogou farinha e acabou a morte na panela. Então, olha só, alguém experimentou. Agora, tem uma lição muito grande nesse texto aí, porque havia fome na terra. Era uma casa de profetas ali, se você ler o contexto, era uma escola de profeta igual essa aqui. O Eliseu era professor de profetas, né? Então tinha fome e ninguém se levantou para procurar comida. E um lá se levantou, só que quem se levantou não tinha discernimento. Quem tinha discernimento não foi. E quem não tinha se tocou e foi. Então, às vezes, as boas intenções, né, pode trazer problema, porque nem toda boa intenção... Esse menino teve boa intenção, acabou trazendo veneno. Então tem muita gente nas igrejas que pelo fato de quem sabe não está fazendo, os bem intencionados estão fazendo, mas estão fazendo errado. Dá uma mensagem lá. Já vai pregar lá, ó. Né? Pastor Taranto, isso não se aplica a Paulo? Porque Paulo, quando ele perseguia os cristãos, ele perseguia como se fosse uma heresia, antes de ser Cristo, né?
Na verdade, ele fazia na certeza que eu estava fazendo a coisa certa. mas Só que o veneno estava nele, né? O veneno estava nele. Estava nele. E Jesus depois confronta ele. Jesus mostra para ele que ele está errado. Ele fala assim, duro é para você recalcitrar contra os aguilhões, né? O aguilhão é uma ponta de ferro, um pau com uma ponta de ferro que se botava no boi para tocar o carro de boi. Então, aquilo que Paulo estava perseguindo era uma coisa que estava machucando ele pela crença religiosa que ele tinha. Então, quando Jesus fala, duro é para você recalcitrar contra os aguilhões, ele está falando assim, é duro para você reconhecer que você está errado, né? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, quem tu está perseguindo, tu é maluco? Né? Para com isso, rapaz. Vai ficar cego, só para deixar de ser besta. Ficou 3 dias cego. Aí acabou. Aí ele entendeu. Porque uma coisa, você pode falar Paulo qualquer coisa dele, mas uma coisa ele era inteligente. Ele entendeu na hora. Você vê que não tem discussão, mas quando ele perguntou quem é, eu sou Jesus, quem tu está perseguindo. Nunca mais ele falou, mas será que é mesmo? Não duvidou, não. Até o João Batista duvidou. Vai lá e pergunta se é ele mesmo que veio, né? Mandou os discípulos dele, né? Claro, coitado, ele está sofrendo lá, né? Estou desfazendo dele. Inclusive, Jesus enalteceu ele dos nascidos de mulher, não teve maior que ele, né? Mas você veja que é um homem, né? Mas você não vê Paulo fazendo nenhuma vez da carreira dele. Ele, nenhum momento fala assim, vou largar tudo para trás. Ele sentia que ele tinha que apanhar mais mesmo, que era pouco. Então, esse aí é o sentimento mesmo de que o Senhor espera de cada um de nós, né? Quando ele fala que se nós fizermos só o que tem que ser feito, nós somos os mais miseráveis porque estamos fazendo só o que tinha que ser feito. E agora se eu não estou fazendo nem o que era para ser feito, o que vai acontecer de mim? E quando fala de intenção, né, tem usar, né? Que com a boa intenção foi tocar na arca. Bem lembrado, usar. Mas a arca está caindo, mas você não pode meter a mão lá. Mas eu vou botar. Tome. Não era para botar a mão lá. Resumindo, não se meta onde não foi chamado. Lucas 14. Vai lá para trás, sai daqui que aqui não é teu lugar. Não foi que Jesus falou? Não se sente nos primeiros lugares quando você chegar em alguma festa. Vai lá para trás. Porque quem te convidou pode ver que você está no lugar indevido. Mas, pô, Taranto, o que você está fazendo aí? Eu te mandei sentar aí. Vai lá para trás, aí não é teu lugar não. Agora olha a diferença. O Lucas vai lá atrás. Ô meu presbítero, o seu está aí? Vem aqui para frente, fica pertinho de mim. Olha que diferença. Então, irmãos, aprenda, né? Vamos sentar sempre lá. Né? Não nos coloquemos no lugar onde nós não fomos chamados. Aquele que se humilha será exaltado. Né? Os humilhados serão exaltados. Nesse versículo não existe. A Bíblia diz, aqueles que se humilham serão exaltados. E aqueles que se exaltam serão humilhados. Tem muita gente que hoje está... Irmãos, a nossa vida é uma roda gigante. Hoje quem está em cima, amanhã vai para baixo. Quem está com chicote na mão hoje, amanhã o chicote vai passar para quem está apanhando. E nós estamos vendo isso acontecer no Brasil. Depois você não se espante com as coisas que vão acontecer. Né? O chicote sempre muda de mão. Então, você está trabalhando num lugar, não desfaça do que está abaixo de você hoje, que amanhã a vida vai dar volta. E se você pisou nele hoje, amanhã você vai bater no lugar, quem vai fazer a entrevista com você? Ele. E se você, na hora que ele precisou, você deu a mão, ele falou assim, é você? Mano, que bom estar comigo aqui. A vida é assim. Né? Então vamos lá. Está entendendo aí os dons? Então o primeiro é de revelação, o segundo é de poder e o terceiro grupo é de elocução. Elocução é falar. Então que dom é esse de elocução? Profecia, ele bota aqui como profecia, né? Línguas, aqui é variedade de línguas, tá? É variedade de línguas aqui. E interpretação de língua também é outro dom. Tá? Alguma dúvida a respeito disso aí? Vamos andar um pouquinho mais para frente, tem bastante matéria aqui. Então nós temos aqui, falando sobre os dons. A palavra do conhecimento é um pronunciamento ou declaração de fatos inspirados de modo sobrenatural.
Agora, em que sentido que isso aqui é palavra de conhecimento? É uma declaração de fatos inspirados de modo sobrenatural. É alguém que Deus vai usar para falar de coisa que ele não conhece, mas é coisa que você sabe que está acontecendo. Nós da Assembleia de Deus gostamos muito de usar o termo, rapaz, o irmão ali é usado no profundo. O que é no profundo? É coisa que só você sabe, né? E Deus usa, viu, irmão? Eu me lembro uma vez eu estava lá em Vitória, né? O navio foi para lá, e a gente sempre ia procurar culto, e tinha um pastor que a gente ia sempre na casa dele lá, sempre tinha oração lá. Pensa nos irmãos top, irmãos, assim, de monte, tudo, né? Aí foi eu e o irmão lá, e o pastor não estava, né? Falei, pastor não está não, então a gente volta outra hora aí. Aí tava eu e mais dois, né? Aí a irmã falou assim, ô irmão, falou pro um que estava com a gente lá. Eu falei, não, irmão, Deus está mandando dizer para você que é a última vez que vai vir para Vitória. Você vai desembarcar desse navio aí. Do nada, ele foi lá para fazer outra coisa. Ele, mano, amém. Irmão, o navio chegou no Rio de Janeiro e as mensagens passavam por mim, eu sou telegrafista, né? Estava lá desembarcar e apresentar hoje ele é pastor, né? Como é o nome dele? Joaci. Ele era até o dirigente do culto do navio. Deus usou, irmã. Da outra vez fui na oração com o irmãozinho lá também, em cima do morro, lá no Rio de Janeiro. Fomos lá, o irmão também não estava. Esse negócio de irmão não tá. Aí a esposa do irmão estava, né? Aí eu estava indo embora, tá bom, irmão, Pai do Senhor. Nós estamos indo embora. Tô dentro da aula, até não estou enchendo linguiça não. Tô dentro da aula aqui, é o Espírito Santo, né? É o Espírito Santo, é quando dou no conhecimento. Ela olhou para mim e falou assim, o irmão vai viajar? Eu falei assim, não, irmão, vou viajar não. Vai sim. Eu vi um monte de mala. Eu falei, um monte de mala? Não. Falei, a oportunidade que eu tinha para viajar é fazer um requerimento para mudar de estado que eu tinha no Rio de Janeiro, mas o comandante pegou, embalou tudo, ninguém foi, né? Aí, não é que, irmãos, passou um mês, me ligaram lá em casa, você quer ir para Rio Grande? Eu estava no Rio de Janeiro, Rio Grande, vai para o Rio Grande do Sul, perto do Chuí. Falei, quero. Eu falei, então já é, pronta a visão da irmã das malas. E foi mala, viu? Um caminhão, na realidade. Né? Então, irmãos, dom do conhecimento é isso. A irmã não sabe de nada, o irmão, e quando te vê, às vezes até por telefone, o irmão estava dormindo hoje. Eu já recebi, até o WhatsApp, tem que usar os meios que tem. Vocês já pensaram se o apóstolo Paulo tivesse o WhatsApp? Tinha um casal de Sem o WhatsApp, o catálogo dele ia romper tudo ali, né? Sem o WhatsApp, aquele homem fez o que fez. Imagina se tivesse o WhatsApp naquela época. Um dia, irmão, eu escutando uma rádio, né? Aí o radialista ligou uma pessoa, né, pro rádio e disse assim, ei, você que é careca, e falou pro radialista, né? Deus mandou dizer que você careca, vai acontecer isso, isso e isso, porque você tá com muita vaidade. Entendeu? E eu, na época, gostava de fazer um negócio no cabelo, sabe? Aí o radialista disse, eu não sou careca, irmão. Aí eu disse, Deus está falando comigo através do rádio. Você era careca? Não, eu gostava de fazer uns negócios no cabelo, né? Aí a partir desse coisa aí eu parei. Entendeu? Eu era muito vaidoso, né? No cabelo. Tá bem, se serviu para você, tá bom. Foi, serviu para mim, né? Palavra de sabedoria. O que seria a palavra de sabedoria? Qual a diferença entre uma palavra de sabedoria e uma palavra de alguém que tem conhecimento cultural? Nem todo mundo que tem conhecimento cultural tem sabedoria, né? Sabedoria é a capacidade que você tem de usar o que você sabe para um bem. Isso é sabedoria. Tem muita gente que não tem estudo, mas você vai na roça onde ele mora lá, ele fez lá uma máquina lá com água do rio, fez uma roda d'água e ali ele move tudo, sem nunca ter feito engenharia. Chega o engenheiro lá, que é isso aí, rapaz? Você já fez engenharia? Não. Foi fazendo aí, emendando os pau aí, né? E o pessoal vive, né? Então, a sabedoria é a capacidade que Deus te dá de usar o que você tem para... Ele otimiza as situações, né? E palavra de sabedoria é exatamente como diz lá em Provérbios, né? Como maçã de ouro em bandeja de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Isso é uma palavra de sabedoria. Às vezes a palavra de sabedoria é você ficar em silêncio. Até dei um exemplo lá na quarta-feira, que é a mesma matéria. Uma vez eu fui
uma situação na minha irmã que perdeu o filho aí, e eles queriam dar notícia para a irmã que o filho dela tinha morrido, que ele viajou para a China para fechar negócio lá e morreu lá em Singapura, no meio do caminho, né? Teve AVC e morreu no hotel, no quarto do hotel lá. Foi para fechar negócio na China, pegou o voo de Singapura, no outro dia ia para a China. Aí 3 colegas, cada um ficou num quarto, aí marcaram, vamos jantar, quer dizer, só no outro dia de manhã. 2 desceram, estão esperando o outro, toca no quarto, ninguém atende, daqui a pouco o cara teve AVC, né? Mas enfim. Aí receberam a notícia e eles não podiam despachar corpo, lá no Oriente eles não despacham o corpo, só despacha cinza, né? E aí foi aquela coisa, vamos falar com a irmã, aí a irmã me ligou e falou assim, você poderia vir na minha casa, da minha mãe ali, porque a gente vai dar notícia para a mãe que ele morreu e a gente não sabe qual vai ser a reação dela e tal. E ela tinha problema no coração. Falei, vou. Só que quando eu cheguei, eles já tinham dado a notícia para a irmã. E a irmã estava assim, passada, tadinha, né? Aí eu fiquei do lado dela, nós estamos falando de palavra de sabedoria. Irmãos, eu não falei nada, eu fiquei 2 horas lá, só segurando na mão dela. Não falei um A. Só fiquei assim, ó. Mas abraçava ela assim, tal. E ela chorando. Mãe, né, irmão? O homem lá, 50 e poucos anos. Passou, tal, depois enterraram veio a urna com a cinza. Até teve uma cena lá, levaram para casa dela, eu fui lá de novo. Aí ela trouxe a urna. Essa coisa ficou marcada também. Aí ela pegou, abriu a urna. Ela falou assim, meteu a mão dentro da urna e falou assim, olha o que devolveram para mim, meu pastor. Aí as filhas, mãe, não faz isso, tadinha, né? Mas aí, ato contínuo, ela pegou e falou assim, eu queria agradecer, ela fez os agradecimentos lá por tudo, né? Já tinha passado uns 15 dias. Queria agradecer por tudo e eu queria agradecer o pastor Taranto, que estava aqui do meu lado quando eu mais precisei. Eu não falei nada. Você está entendendo? Às vezes a palavra de sabedoria é não falar nada, é não falar a palavra. Mas a palavra de sabedoria existe, tá? É aquela palavra dita no seu tempo certo. Então já falamos palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Pastor, dá licença. Pois não. Mas a palavra de sabedoria é diferente de conhecimento, né? Porque quando eu e Jesus nos encontramos, assim, quando Jesus me encontrou, eu conheci uma pessoa que fez de tudo para provar para mim que Jesus era uma farsa, né? Era uma mentira. Então ele engoliu a Bíblia e ele tem conhecimento da Bíblia. Ele discute muito bem com muitos teólogos, mas ele tem conhecimento, mas ele não tem a sabedoria. Não, mas essa palavra aqui é palavra de sabedoria que vem do Espírito, né? Vem do Espírito, né? Tanto é que é dom do Espírito isso aqui, né? Do Espírito. Agora, ele vai ter argumento teológico, histórico, mas ele não tem unção no que ele fala. A senhora me fez lembrar de um concurso que teve, né? Quem recitava o Salmo 23, a senhora conhece essa história? Aí levaram para um auditório, num teatro bem grande, né? Cheio. Nós vamos fazer aqui uma disputa. Aí chamaram pensa num ator de teatro, aí, cara top, que faz representação. E ele começou, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, não sei o quê. Aí, falou o salmo todinho, né? Dramatizando, né? Aí o pessoal, poxa, aí chamaram um pastor. O pastor pegou a Bíblia, bom, simples, né? Eu queria saudar vocês com uma boa noite. E começou, o Senhor é o meu pastor. E começou a chorar. Daqui a pouco o auditório inteiro estava chorando, estava em pranto. Quando ele acabou, o pessoal... Aí alguém lá perguntou, qual a diferença? Eles falaram a mesma coisa. Eu falei assim, a diferença é a seguinte, que o primeiro conhece o salmo do pastor, o segundo conhecia o pastor do salmo. Então ele conhece o salmo do pastor. E quem tem unção conhece o pastor do salmo. Essa é a diferença. Então ele vai falar letras, mas o outro não precisa nem falar bonito. Mas quando ele... E a gente vê isso aí direto na igreja. Irmão.
Eu me lembro um culto de Santa Ceia lá no Rio de Janeiro, numa igreja enorme lá igreja histórica de São Cristóvão. A ceia lá era de manhã, de domingo. Eu me lembro até hoje, um irmãozinho, escurinho, deram oportunidade para ele cantar um hino antes de celebrar a ceia. E o hino que ele cantou era Mais Que Milionário. Eu nunca tinha ouvido esse hino na minha vida. Aquele hino bem assim, das antigas mesmo, né? E assim, com aquela vozinha assim embargada, assim, já de idade, né? Mas, irmã, o fogo alastrou na igreja aqui. Mais que milionário. Lembro até hoje, faz quase 50 anos já, né? Lembro desse irmão cantando. Então, a unção é que faz a diferença. É igual aula. Se você dá aula, uma aula técnica, é uma coisa. Isso, eu peço a Deus para isso, né? Outra coisa, você dá aula na unção do Espírito. E quando você está dando aula na unção do Espírito, até coisa que você não preparou, o Espírito Santo de Deus dá na hora. Depois você pode até perguntar, rapaz, você falou um negócio na aula? Eu falei, não falei não. Falou, eu não vou lembrar, irmão, sinceramente. Eu preparo o roteiro aqui, eu tenho o roteiro, eu estou seguindo um livro aqui. Essa parada que eu dei aqui, não está no script. Então, de repente, Deus está falando com alguém alguma coisa. De repente, não, está falando com alguém, né? Nós estamos falando de quem? Do Espírito Santo de Deus. Tá? Então, pode acontecer de ele impressionar pela cultura que tem, pelo argumento teológico, mas não tem unção. Só não entendeu? Fala, chefe. Tem diferença de inteligência e sabedoria, né? Sim. Inteligência é aquilo que está ao nosso alcance e processa. Sabedoria é algo profundo, né? Que vem a revelação. Inteligência todos têm, né? Eu entro mais... Porque tem gente que confunde a sabedoria com a bagagem cultural, né? Porque tem inteligência todos têm. Uns têm um pouquinho mais... tem uma visão de mundo mais aprofundada, outros menos, né? Mas a diferença mesmo é a bagagem cultural, né? As pessoas acham que o sábio é o que sabe muito. Não, o sábio é o que sabe usar bem o pouco que tem. Né? É igual uma vez perguntaram para o Sêneca, né? Um filósofo romano, assim, o que é um rico? Ele falou assim, o rico é aquele que pouco necessita. Pronto. Não tem falta de quase nada. Então o rico é aquele cara que não... eu não preciso de carro, eu não preciso de casa, não preciso de... Então esse é rico. Então o que pouco necessita, esse é o rico. Entendeu? Então depende do ponto de vista que você está vendo. Pastor, só voltando ali que o pastor falou antes, que às vezes o pastor fala, sai dali e fala algo, né, pra gente aqui. 3 vezes já o pastor estava dando a aula e falou algo que saía fora do contexto totalmente. E nas 3 vezes eu tinha orado e pedido para o Senhor uma confirmação do que era para mim fazer. E quando eu saí daqui, eu e ela fomos no carro comentando. Eu cheguei a me arrepiar, que daí ela dizia, agora tu estás querendo o quê? Que Deus veio na tua frente e falou? E eu pedi a resposta e o pastor do nada, assim, ó, saiu. Então, irmã, eu não preparei nada, né? Então, receba. O dom da fé, aqui o próximo, este deve distinguir-se da fé salvadora. Não é aquela fé que você tem para ser salvo, né? A confiança em Deus. Aquela fé salvadora, né? De confiança em Deus, sem a qual é impossível agradar-lhe. É certo que fé salvadora é descrita como um dom, mas nessa passagem a palavra dom é usada em oposição às obras, ao passo que em 1 Coríntios 12:9 a palavra usada significa uma dotação especial do poder do Espírito. Então, fé, esse dom da fé, é aquele dom que está acima da fé normal. O que é uma fé normal? Por exemplo, você vai comprar uma latinha de leite ninho ali. Você pega ali e já sabe que é aquela amarelinha, né? Quem é que não conhece? Leva para casa. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Chegar no supermercado, eu vou abrir para ver se tem leitinho aqui dentro mesmo. Cara, você é louco, né? Claro que está o leitinho aí dentro. Ou aquele sachêzinho de pomarola. Deixa eu cortar para ver se tem pomarola mesmo aqui dentro. A gente leva por fé. É uma fé prática que a gente faz toda hora essas atitudes, toma essas atitudes toda hora e a gente não percebe. É uma fé prática.
Entendeu? Você compra uma garrafa de água mineral, quem disse que para você que não pode ser água sanitária que botaram ali dentro, que tem igualzinho água? É uma água, né? É uma química, mas é igualzinho água. Não, por fé você sabe que é água. E você abre e bota na boca de uma vez, não quer nem saber. Tem que ser a fé natural. Agora, esse dom de fé é uma coisa que está para além. Está para além disso daí. Não é, eu estou na igreja porque eu creio em Jesus. Amém, é fé. Mas fazer igual Pedro, é um fantasma. Sou fantasma não, sou eu. Andando em cima do mar? Sim, sou eu. Então, se é o Senhor, manda eu andar em cima do mar. Ué, vem. Isso aí já não é fé de comprar palmarola. Ele desceu do barco e está andando. Não foi? Então, é uma fé, é nesse padrão, é nesse naipe de fé que o Dom está dizendo. Eu conheci um irmão que estava na obra, ele estava numa igrejinha lá bem carente, lá no Rio Grande do Sul, inclusive. Ele tinha um fusquinha azul. Ele é bem, desde pequeno, crente, né, lá da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, ele tinha servido lá no Rio Grande do Sul comigo lá. Aí ele e a esposa dele, pensa nos irmãos assim, querido, né, faz a obra com amor mesmo. Aí o pastor botou eles numa igrejinha assim, num lugar bem retirado. E ele falou que não tinha dinheiro para botar gasolina no Fusca. E ele falou assim, Senhor, eu não tenho dinheiro para botar gasolina. Eu preciso usar esse carro. O irmão disse que ele ligou o carro e rodou. Ele nem olhava para o ponteirinho da gasolina. O ponteirinho já estava quase dormindo lá, né? E foi. Mas tem que ter fé. Né? E outras coisas, mas a gente vê, às vezes, testemunho de irmãos aí que tiveram essa fé, né? Assim, de pessoas assim, que eu tenho admiração, na verdade, do meu pai, né? Questão de fé, assim. Ele, na verdade, ele era desviado, teve que cair dentro da cadeia para Deus pegar ele e se reconciliou lá dentro. Aí. E para ele sair, na verdade, foi algo assim que usaram a fé dele. Porque ele chegou num dia, numa segunda-feira, ele falou para todo mundo assim, sexta-feira eu vou embora. Ele já estava, acho que 3 anos preso, uma coisa assim. Já estava bem na igreja, né? Já estava... Só que assim, para a pessoa ser solta, a carta dela leva não sei quantos meses antes para que a pessoa vai saber, não, tu vai ser solto e tal. Ele falou, não, Jesus, obrigado pela minha liberdade na sexta-feira. Só sei que na segunda, terça-feira assim foi uma benção. Foi tranquilo. E o pessoal já chamando ele de louco, né? Falando, o irmãozinho lá ficou louco. Diz ele assim, de quarta-feira em diante, assim, cada 5 em 5 minutos ele ia pro banheiro dobrar o joelho, porque o inimigo começou a buzinar no ouvido dele assim, tá louco, rapaz, olha o que tu tá fazendo aí, como é que tu vai ser solto? E ele ia pro joelho, pro banheiro, dobrava o joelho e falava, Jesus, obrigado pela minha liberdade na sexta-feira. E chegou na sexta-feira, o carcereiro quase louco atrás dele assim, tu não és o número tal. Ele disse, sim, sou eu. Ele, fala, rapaz, que estão todo mundo louco atrás de ti lá. Chegou lá, o delegado disse, não sei o que aconteceu, mas está aqui a tua liberdade. Em uma semana. Deus faz. Dons de curar. Dizer que uma pessoa tem os dons, plural, né? Talvez referindo-se a uma variedade de curas, né? Dons de curar. Então são vários tipos de curas, né? Que a pessoa pode usar. Significa que são usados por Deus de uma maneira sobrenatural para, por meio da oração, dar saúde aos enfermos. Então, além da gente, mesmo sem ter esse dom de curar, você pode, a Bíblia diz que porão as mãos sobre os enfermos e o curarão. Essa semana eu fui lá para Jaraguá do Sul, fiquei lá de manhã de tarde, lá cansado, rapaz. Quando eu cheguei em casa, 3 da tarde, no meio do caminho, me chamaram para ir orar para uma irmã que estava na UTI, que os médicos deram 2 dias para ela. Que ela teve 3 paradas cardíacas, estava ruim a senhora lá, né? Aí peguei lá o número do quarto, entrei faltando 15 minutos para fechar a UTI. Cheguei lá na UTI, estava lá as 2 filhas. Aí falou assim, a senhora que é fulano de tal? Sim, eu vim aqui, o seu marido chamou para orar aqui. Ah, tá. Irmãos, aí eu estava orando por ela. Sim, na UTI você não vai fazer nesta noite, nada a ver, né? A UTI ali, de boa, né? Senhor, aqui está a tua serva, tal.
Irmãos, na hora que eu estava orando, e eu fui assim, fui lá para cumprir uma missão. Mas não foi aquela, vou lá, Deus vai curar. Né? Claro, a gente vai, mas não foi, eu fui porque o irmão não podia ir, eu fui lá cumprir, né, com o meu papel de pastor. Na hora que eu estou orando pela irmã, ela estava entubada. Na hora que eu estava orando, na meio da oração, ela começou a mover os lábios, né, a balbuciar alguma coisa. A filha falou, médico, chama o médico, minha mãe está falando. Aí ele orou, ele está fazendo. Calma, peraí, é porque não sei se estavam tirando a sedação da mulher. Bom, fiz minha parte. Aí saí de lá, né? Eu estou orando a Deus, até o nome dela, inclusive peço oração por vocês, ajuda ela, né? É Sandra Regina o nome dela, né? Sandra Regina. Não esquece dela não. Ela ainda está lá no hospital. Mas foi já notório, não porque eu fui lá, mas porque Deus de alguma forma operou. Então, não é porque eu não tenho esse dom de curar, eu acho que não. Esse dom parece que Deus não me deu, né? Mas não é que eu não tenho o dom de curar, que você não possa orar por pessoas enfermas. Eu já orei por pessoas enfermas, as pessoas foram curadas. Mas assim, dom espiritual de curar, eu acho que eu não tenho. Eu acho que não, né? Porque quem tem dom de curar, é notório. Então, ali, as pessoas até procuram. Pô, irmão, eu sei que o irmão ora, entende? Mas todos nós temos a oportunidade e o dever, né, de orar para quem está enfermo. Temos que orar. E crer que o Senhor vai curar. Aí vem o dom de profecia. Então, esse dom de profecia que eu falei para vocês, que faz confusão aqui com esse dom de elocução, né, de revelação, desculpa. Que está aqui, ó, palavra de sabedoria. Não, desculpe, elocução aqui, ó, é o terceiro, né? Que está profecia, línguas e interpretação. Tá, tudo bem, pode ser uma profecia. Mas eu entendo também que o dom de profecia é o dom que a pessoa tem de pregar uma palavra profética. E outro, irmãos, cuidado com esse negócio. Eu vou dar uma palavra profética aqui agora. Não é você que escolhe a hora que você vai dar a palavra profética. E tem uma rádio aí, tem um camarada que tem um programa aí, e o pessoal liga, lê para mim uma palavra profética. Mano, tudo bem, a Bíblia toda é uma palavra profética. Mas dentro da teologia, voltando para a teologia aqui, esse pessoal que não conhece a gente releva. Mas para quem conhece, palavra profética não é isso. Palavra profética é aquela palavra que Deus te dá com um objetivo específico num lugar. Ou para alguém especificamente. É como a irmã, eu falei uma palavra profética sem saber, estava dando aula aqui. Então é uma profecia nesse sentido. Mas tem aquela que a gente chama de profecia. Eis meu servo, te digo isso. Todo mundo conhece, né? Tudo bem, pode chamar, mas ela está mais enquadrada como conhecimento. É a pessoa que está falando alguma coisa, ela não conhece, mas Deus conhece. Então está revelando através de uma elocução, certo? Então a profecia se distingue da pregação comum, pois a última é geralmente o produto do estudo da revelação existente. Eu discordo dele aqui, desse ponto aqui. Tá? Eu entendo, sabe por quê? E eu vou dizer biblicamente, porque lá em Efésios 4:9 vai dizer, e Deus chamou uns para. Quem é o primeiro? Apóstolo, evangelista, profeta, depois pastores e mestres. Então, esse dom ministerial de profeta é o dom que a pessoa tem de profetizar. E quem é o profeta hoje? É o pregador da palavra, é o ensinador, porque a diferença de pregação e ensino da palavra é bem tênue, né? Quase não tem. O que vai diferenciar a pregação do ensino é que a pregação ela tem aqueles pontos, né? Mas no ensino você abre oportunidade para a pessoa se manifestar. Na pregação não, só você que fala até o final, do começo ao fim. Mas no estudo a pessoa participa, né? Pode perguntar, pode parar o que você está falando, pode passar para outro assunto. Mas você pode ver que a dinâmica é mais ou menos igual, é passar uma instrução. E se a pregação que você pregou lá, a mensagem que você pregou, se ela não teve uma parte de instrução, tem alguma coisa errada. Toda pregação tem que ter uma instrução. A pessoa tem que aprender alguma coisa na tua pregação. Pelo menos ela vai entender lá onde fica Jerusalém, onde é que fica Samaria, por que é Samaria. Alguma coisa você tem que ensinar. Porque se você vai passar a mensagem inteira
como se a pessoa conhecesse tudo que você está falando. Não. Pelo menos alguns detalhes importantes você tem que passar. Não tirar o foco da mensagem, e Jesus acalmou a tempestade. Onde é que ele está? No barco, no Mar da Galileia. Porque o Mar da Galileia tem 50 metros de profundidade. O problema ali não é o Mar da Galileia, o foco é Jesus. É isso que eu estou dizendo. Mas o pastor Darante falou que eu tenho que falar as informações, mas não é nisso. Você tem que falar de Jesus ali. Estou dizendo outras coisas. Você vai pegar e passar alguma outra informação, né? O tamanho do barco. O tamanho do barco. E Pedro estava vestindo uma havaiana azul. Né? Sei lá. Mentira. Nada a ver, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não sair do foco, né? Por exemplo, uma mensagem que eu preguei aí, tem muita gente, Jesus expulsou os cambistas e os que vendiam ovelhas, animais lá no templo. Mas ele expulsou porque estava errado, ele está vendendo lá, o que vocês acham? Na verdade, eles pegavam a tua oferta, né? Pelo pouquinho que eu estudei. Você vinha com um animal para oferecer, eles diziam que não prestava, pegava esse animal e vendia para outra pessoa. Mais ou menos isso, não é? Também, mas não era errado vender animal lá. Por quê? Principalmente Jesus ali, Mateus 21, já é véspera dele morrer, já era véspera da Páscoa. Jerusalém tinha quase 1,5 milhão de pessoas que vinham de fora, né, para adorar lá. Você já imaginou o pessoal vindo lá da Babilônia, onde hoje é a Turquia também, onde hoje é a Croácia, eles iam a pé, não tinha trem, mano. Eles vinham a pé no lombo do burro, de lá até Jerusalém. 1.500 quilômetros de distância para adorar em Jerusalém. Como é que o cara vai rebocar um cabrito, uma ovelha de lá até vai chegar só a coleira? Então eles compravam, era permitido vender para eles comprarem. O problema é o que transformaram. Isso aí que você falou, aí é isso aí. O problema foi o que transformaram aquilo. Para mim não servia, mas daí para ele pegar, para ele serve. É isso que era o problema, né? E por que tinha cambista? Cambista que troca moeda. Por quê? Então, essa é uma informação importante você passar na mensagem. Porque naquela época de Jesus já havia culto ao imperador. E o culto ao imperador, a partir dos momentos que começou a ter culto ao imperador, a César, eles começaram a botar a carinha do César na moeda. Tanto é que Jesus falou, de quem que é essa carinha aí? É de César, então dá a César o que é de César. Os que não prestam, fica para ele lá, né? Aqui é de Deus, você dá de Deus. Então no templo, eles não aceitavam a moeda que tinha a carinha de César lá, a efígie, porque havia um culto a César. Então a fisionomia dele era uma idolatria. Não servia para oferta. O sacerdote não aceitava. Ao mesmo tempo que o sacerdote era corrupto, porque fazia essas coisas com animais, ele não aceitava, ele era santo para não aceitar a moeda com a caretinha do... Você está entendendo? O que virou aquilo? Por isso Jesus expulsou todo mundo de lá. Então, no meio da mensagem, uma informação importante isso daí. Depende se vai falar mais sobre isso, mas você não pode tirar o foco do principal, né? Voltando. Então, dons de curar já falamos, dom de profecia. Então, irmãos, eu estou passando meio rápido, porque eu estou querendo acabar aqui o assunto, que ainda é muito assunto para pouca coisa, né? Pouco tempo. Aí vem o discernimento de espírito, né? Vimos que pode haver uma inspiração falsa, a obra de espíritos enganadores ou do espírito humano. Existem 3 espíritos que pode usar o homem. É o espírito do homem, o espírito do diabo e o Espírito Santo. Como é que eu vou saber quem é quem? Através do discernimento. Não, do discernimento. Também, Jesus falou que pelos frutos se conhece a árvore, né? Também. Mas você não conhece a pessoa, está lá na igreja pregando do nada. Igual uma vez foi um camarada num certo lugar aí e começou a dizer que o levita, o nome dele é levita porque eles levitavam. Não bastando isso, ele disse ainda que as mulheres que não podiam ter filho, era só elas dar 7 voltas em volta da arca que elas ficavam curadas. Primeiro, jamais uma mulher ia chegar perto da arca. Nem o sumo sacerdote chegava. Olha o absurdo. É falta total de... Não tem nem... Não sei, né? Não, falta de tudo.
Nem o sumo sacerdote podia chegar perto da arca, era só uma vez por ano. Dos levitas, não eram todos os levitas que podiam tocar na arca, eles tinham que botar um pano azul por cima e só a família de Coate, dos levitas, podia tocar na arca. Outros levitas não, tinha as pessoas específicas. Aí, onde é que está na Bíblia isso aí que a mulher tinha que dar 3 voltinhas? Aí você pergunta para ele, não, é porque eu estudo muita tradição judaica, ele falou que eu sou autodidata. Tá bom. Aí ligaram para a igreja, falaram assim, tira isso daí, esse cara está falando um monte de heresia. E tiraram. E apagaram da internet o vídeo. Coisa, né, irmão? O pastor, coitado, não teve culpa, porque foi alguém que levou, disse que conhecia, e o cara fez essa presepada lá. Então a gente tem que conhecer a pessoa, né? E esse era conhecido, hein? Conhecido fez essa presepada, imagina se não conhece. Aí não precisava nem de discernimento do espírito, é só o que você falou ali, é BD. BD já resolvia. Então, discernimento do espírito é aquela capacitação que Deus nos dá, né, para verificar que espírito é o que está sendo usado ali. Variedade de línguas. O dom de língua é o poder de falar sobrenaturalmente em uma língua nunca aprendida. Irmãos, nós temos 2 tipos de línguas, né? Nós temos a xenolalia e temos a glossolalia. Xenolalia, glossolalia. Parece língua estranha, né? Xenolalia, glossolalia. Xenolalia. Você sabe o que significa xenofobia? Xenofobia. Se você souber o que é xenofobia, você nunca mais vai fazer essa confusão aqui. Xenofobia é a pessoa que tem aversão, ou ele faz discriminação a estrangeiros. Então, quando vê aí aqui está tendo bastante agora, venezuelano, haitiano, um haitiano, isso é xenofobia. Pode maltratar as pessoas, né? Inclusive, tem lei no Antigo Testamento para cuidar bem do estrangeiro. E o Senhor falou assim, cuida bem do estrangeiro, porque vocês foram estrangeiros no Egito. Entendeu? Mas eu nunca fui estrangeiro, mal no Brasil. Mas tem que cuidar bem do estrangeiro. Tem que cuidar. Se não vai fazer bem, não faça mal. Tá? Mas se tiver em ti fazer o bem, faça. Então, xenofobia é aversão ao estrangeiro. Então, xenolalia é você falar uma língua estrangeira. É o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Tinha visitante da onde? Da Pérsia, da Croácia, da Turquia, de toda a Ásia Menor, de Éfeso, Esmirna, Tiátira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, tudo quanto é região lá, da Babilônia. Vinha judeu tudo quanto é lugar. E vieram para adorar. Aí os discípulos foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar, a magnificar o nome de Deus na língua deles. Então, passava um persa lá, como é que é a língua do persa? Esqueci o nome. Farsi, né? O persa fala farsi. Passou um persa, um judeu persa, né? E começou a glorificar Deus em farsi. Ele falando, tipo você vai lá na China, está acontecendo esse movimento, começa a falar lá em português lá. Jesus é bom, Senhor, glorificado seja o teu nome, Senhor, te louvamos, o Senhor é bom, o Senhor pode... E começar a glorificar o nome de Deus no sentido de, assim como está fazendo aqui, vai fazer com você também, aceita Jesus como teu Salvador. Está pregando na língua das pessoas que estavam lá. Só que tem xenolalia, a Bíblia também às vezes, eu não sei se é Marcos 16, que falarão novas línguas. Lá também tem xenolalia, glossolalia e tem uma outra palavra que é essa aqui, dialectus, de onde vem dialeto, né? O dialectus é a mesma coisa que xenolalia, o dialectus é uma língua conhecida também. Agora, glossolalia
Glossolalia é aquela língua que não tem paralelo a ela. É uma língua que não é uma língua de país. Geralmente, quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, como é que eu vou dizer assim? O que mostra que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo, a evidência, né? Eu entendo que a evidência é falar em língua. Tem muita gente que não acredita nisso. Eu acredito sim, porque eu levei 9 anos para ser batizado com o Espírito Santo e no dia que eu fui batizado eu falei em língua. Então, né? Tenho direito de fala, né? Como diz outro. Eu demorei. Não é esse cara ruim é esse aí. Quantas vezes fui lá para a oração, para os irmãos, para ser batizado. Vi um monte de gente ser batizado do meu lado. Quando eu era jovem, né? Nunca era batizado. Passando pelo processo de libertação. Sei lá, rapaz. Mas aí eu fui batizado, sabe onde? Eu ia, me consagrava para Jesus batizar. Fui batizado em casa. Em casa. Num momento mais terrível da minha vida. Meu pai em estado terminal de câncer lá. E o Senhor, Deus sabe todas as coisas. Né? Então a glossolalia é a língua estranha mesmo, né? Que a gente fala estranha. Vamos botar língua estranha. É uma língua... Desconhecida. Tudo bem. Desconhecida, né? Acho que por isso eu estava muito ansioso, querendo ser batizado. Aí Deus falou, vou dar um gelo mesmo. Não, 9 anos. Pior que eu estava no 4º ano de seminário já, e não era batizado. Eu falei, como é que eu vou ensinar coisa do Espírito Santo? Eu não sou batizado. Aí, Senhor, eu vou ficar quieto, na hora certa vem. Esse dialecto é as duas juntas, né? Hã? Essa dialecto Dialectos é igual a estrangeira também. É porque tem hora... é estrangeira, né? tem um, eu não sei se é o Marcos 16, né? 16. Lá ele fala em língua, essa língua aí é o dialectos. E tem outro lugar que é xenolalia. E o glossolalia é aquela língua... que é aquela língua que fala que não tem um paralelo assim, né? O que mais? Então nós temos aí o discernimento de espírito, já falamos. Tem variedade de línguas, né? E temos a interpretação de línguas. Esse também é bonito, esse dom, né? Quando alguém está falando em língua, outro vai e interpreta. Muito raro ver, né? Mas tem, né? Tem. Mas tem. Eu acho Mas que é realmente ultimamente. esse dom na igreja. Mas tem. Eu ouvi o testemunho também do pastor dizendo que ele chegou na igreja dele mesmo e ele não ia pregar naquela noite, ele botou outra pessoa para pregar. Aí ele disse que se levantou um irmão direcionado a ele e começou a entregar uma mensagem, só que em língua estranha, assim. E ele mesmo interpretou, Deus deu para ele na hora ali a interpretação e só ele sabia o que Deus estava falando com ele. Porque geralmente a pessoa fala língua estranha, alguém interpreta em português e vai falando, né, pra gente. E ele foi o contrário. Falou com ele mesmo. Mas Deus é tremendo. Teve um caso também de um judeu que foi na igreja, não sei se foi fazer o quê, mas não era crente não. E Deus tomou um irmão, uma irmã lá, e começou a falar em hebraico. E ele, era para ele, né? Só tinha ele lá, eu acho, ouvindo a mensagem e tal, acabou o culto, eu queria falar com aquela pessoa que falou em hebraico aí. Eu falei assim, não, mano, não tem ninguém, não tem nenhum judeu aqui não. Não, falou, porque quem não conhece é uma língua estranha, né, que tá ouvindo falar lá. Aí eu falei assim, não, falou e falou toda a minha vida aqui, eu quero receber Jesus como meu Salvador. Deus usou alguém lá. Então foi o quê? Xenolalia, ou um dialectos, né? Então, mas Deus pode usar glossolalia e usar um intérprete e falar em português. Geralmente é assim, né? Que mais? Isso aqui tem umas coisas importantes aqui. Os regulamentos dos dons, né? Os coríntios haviam se inclinado demasiadamente para o dom de língua. Os coríntios, os irmãos lá de Coríntio, irmãos, vamos entender que a igreja de Coríntio, a cidade de Coríntio, era uma cidade que estava localizada num lugar, se fosse hoje assim, era tipo era uma metrópole, né? Éfeso era uma metrópole, Atenas era uma metrópole, era uma cidade grande, é tipo Curitiba, assim, para a época, né? Para eles lá, era uma cidade.
Então era o lugar onde as coisas aconteciam. Só que lá em Corinto era uma cidade perversa na questão de imoralidade. Quando você queria xingar alguém, era só você falar: sai daqui, seu Corinthiansomai! Corinthiansomai seria nascido em Corinto. Era pior que xingar a mãe. Corinthiansomai, é tipo itajaiense, né? Mas lá no caso de Corinto, era Corinthiansomai. Assim, ô, quem está louco? Está pensando, está me xingando aí, né? Então era uma ofensa. Era uma ofensa entre os judeus chamar de samaritano. E Jesus foi xingado de samaritano lá no Evangelho de João. Os judeus vão falar assim: nós não somos filhos de prostituição. Quer dizer, estavam dizendo que quem era filho de prostituição? É que na Bíblia está bem, vamos dizer assim, escrito de maneira clássica, né? Não somos filhos de prostituição. Eles estão xingando Jesus de outra coisa, né? Porque havia, até hoje, eles dizem que Jesus é filho de um guarda romano chamado Pandera com Maria. A Maria adulterou, isso é na versão deles lá. Está inclusive no Talmud deles, no livro deles lá, né? E tinha um filósofo chamado Celso, no ano 100 e pouco, que defendia isso nos escritos dele. Até hoje o judeu diz que Jesus é nascido de um relacionamento entre a mãe dele, né, Maria, com um guarda romano. Não tem nada a ver. Mas os corintianos lá, no caso aqui os irmãos de Corinto, né, que não eram corintianos ou mais, né, mas moravam lá, mas eles davam muita ênfase a falar em profecia, né? A dom de língua. Então eles achavam, você chegava no culto lá em Corinto, era uma falação de língua. O apóstolo Paulo, ei, vamos parar com isso aí, não é assim não. Quando tiver que falar, fala 1, 2, 3 no máximo, que haja intérprete. Porque já pensou entrar alguém aqui na igreja, vai ver esse monte de gente que fala língua, vai pensar que só tem maluco aqui, ele fala isso. Ele falou assim, é melhor eu falar uma palavra que se entenda do que 10 palavras que não se entenda. Então falar em língua é importante, mas vai ter que ter intérprete, senão não tem edificação nenhuma. Agora, se você ora em línguas para você mesmo, aí você está edificando a si mesmo. Inclusive, diga-se de passagem, que é o único dom dos 9 que Deus dá para você edificar a si mesmo, porque os outros é para edificar o outro. A igreja. É ferramenta para a igreja. Cura é para a igreja. Ninguém vai fazer o seu... Sai! Vai fazer com alguém, né? Não, nunca vi. O crente expulsar demônio de si mesmo, não é. Curar, né? Não, a irmã até acordou. Mas você tá bem hoje, né? Você tá tranquilo. Tá na benção hoje aí. Tá na benção. Então, outra coisa, irmãos, o Espírito Santo de Deus jamais vai dar um dom para expor alguém, envergonhar alguém. Não é para isso o dom. Se não for para edificar, para exortar, ele não vai te dar. Ah, mas pastor, Deus me deu uma mensagem com o irmão. Mas vem cá, que mensagem foi que Deus deu? Aí chega, se é uma coisa particular, você vai chegar, eis meu servo, te digo que está devendo lá, hein? Irmão, Deus não vai fazer isso. Isso não é Deus usando, não. Pode ter certeza. É do homem. Aí teve até na aula passada de quarto, o irmão perguntou, mas tem uns irmãos que falam que a gente não pode julgar, a gente tem que julgar a profecia ou o profeta? A gente tem que julgar a profecia. Mas e o profeta? Ele é com Deus. Quem vai julgar ele é Deus. É Deus. Se ele está fazendo essas coisas aí, um dia a batata dele está assando, um dia a casa cai, se ele não se arrepender. Né? Nós não queremos mal de ninguém, queremos arrependimento. Mas se não quiser, ele que vai escolher. Né? Então, a gente tem o direito de julgar a profecia, mas é todo o direito que você tem. Irmãos que já me ligaram, já me falaram de... Não sei, depende, Deus deu o livramento, mas já me falaram, irmão, eu tive um sonho com o irmão assim, irmão. Eu fiquei até espantado, falei, Jesus do céu, mas graças a Deus não aconteceu nada, né? Às vezes vem os irmãozinhos, até tem boa intenção, né? Mas tem muita gente desequilibrada também. Tem. Na igreja. Tem. Bipolar na igreja tem.
Trabalhar com bipolar não é fácil. Passa por você. Oi, amado. Daqui a pouco. E você se manter paz, meu querido. Foco é Cristo. Senhora? Por exemplo, quando passa assim, a gente pensa, foco é Cristo. Mora minha abraço. Então, irmãos, você vai ouvir às vezes algumas coisas, mas é o que a senhora falou. Olha para Jesus, irmão. E olha por essa alma que fez isso para você. Você vai ver que no final é um coitado, uma coitada, tadinho. É um sentimento que a gente vai ter, não é ódio jamais, mas é pena. Né? Pena. Um louvor na harpa, né? Olhar para o Cordeiro de Deus. Olhar para ele. Cordeiro. É sabedoria. Irmãos, deixe de pensar como crianças. Então, nós temos que usar os dons com sabedoria. Irmãos, usar dom do Espírito e com meninice. Eu sou batizado com o Espírito Santo, graças a Deus, desde 91. Mas, irmãos, eu nunca trepei em púlpito. Eu nunca virei banco. Eu nunca saí correndo dentro da igreja, igual eu já fui numa igreja lá uma certa vez. O irmão estava quieto assim no púlpito, sentado, uma igrejinha pequena, né? Lá no Rio de Janeiro, só podia ser, né? Aí o irmão, não, ela tem umas igrejas boas lá, foi a minha escola. Mas o irmão sentado do nada, daqui a pouco ele saía correndo e ia até o final da igreja e voltava correndo. Eu falei, por que ele está fazendo isso aí? Você está rindo, cara? Eu queria ver você lá na hora. Outro que pega na hora que está supostamente sendo usado e pega no púlpito. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Você não pode fazer isso. Ai, mas irmão, eu fico tão alvoroçado. Terra. Quando os discípulos foram lá de 2 em 2 lá em Lucas 10, eles voltaram tudo alvoroçadinho, lembra? Ai, Senhor, que maravilha, em teu nome nós oramos, coramos, expulsamos demônio, Jesus, você não sabe de nada. Rapaz, mas eu vi Satanás caindo igual um raio lá de cima. Ele, isso aí mesmo. Mas agora terra, espera, bola, baixa a bolinha. Não fiquem alegrinhos não, porque os demônios estão sujeitando a vocês. Antes, pelos vossos nomes, está escrito no livro da vida. Isso aí vai acontecer mesmo. Tá? Irmãos, nós não fomos chamados para ser caçador de demônio, né? Tem uns crentes que parece que foram, né? Mas agora uma coisa, irmãos. Se cruzar na minha frente, vai sair. Vai sair. E não tem que ter medo não, irmão. Às vezes a gente vê obreiro. Uma vez aconteceu um problema numa igreja aí. O camarada entrou de fora, tirou a camisa, fez uma arruaça na parte de baixo, foi lá para cima da igreja, deu 3 cabeçadas na vidraça, quase quebrou a vidraça, ainda bem que o culto já tinha acabado, ainda tinha gente na igreja. Chamaram os presbíteros que estavam lá embaixo, na secretaria, na tesouraria, os camaradas se trancaram na sala. Não pode, de jeito nenhum. Fala. Uma vez tinha um pastor expulsando um demônio na igreja e tinha um presbítero com a perna cruzada. Eu era auxiliar e eu estava na porta. Eu chamei ele, desce lá e vai lá ajudar o pastor. Tu é presbítero? Não, mas precisa ser presbítero, pode ser qualquer crente. Mas, um cargo mais elevado tem que... Já era para ser o primeiro. Para estar do lado do pastor lá. Uma vez estava no culto, aí uma mulher, essa daí não... O demônio aproveita, mas ela tinha problema mental, né? No meio do culto, estava tocando na orquestra, ela sentou no primeiro banco, uma igreja grande, e começou a fazer assim, lá na frente. Aí eu carinhosamente levantei, falei, me acompanha aqui, assim, carinhosamente, mas assim, empurrando ela para... Né? Ela estava fazendo arruaça no culto lá, né? Eu chamei ela para o canto e falei, você não pode fazer isso aí. Me tira a mão de mim! Ela aí surtou, né? Surtou, eu vou embora. Vai embora, vai com Deus, né? Mas maltratei ela de ir, só tirei ela de lá porque ela estava atrapalhando. Aí passou uns tempos lá, ela não apareceu mais na igreja. Aí fui numa pastelaria mesmo. Quem tava, eu sentei e não vi. Quem estava do meu lado? Ela. Quando ela me viu, esse padreco me expulsou da igreja.
Seu sem vergonha dentro da pastora. Eu falei, o que expulsei? O que eu fiz? Irmão, é o preço, né? Faz parte do processo. É tudo para crescimento, né? Então, autodomínio, né? Tem que ter domínio próprio. O obreiro tem. Você pode ver que quando o apóstolo Paulo recomenda Timóteo lá as epístolas pastorais, Timóteo e Tito, né? Ele bota lá a relação dos requisitos, camarada ser, né? Tem que ser alguém de vida ilibada, alguém que tenha compromisso com Deus, domínio próprio, que não seja beberrão. Mas beber um pouquinho pode, né, pastor? Não é para beber nada, né? Para não beber nada. Então, o domínio próprio é uma coisa que a pessoa tem que ter. Não é só o obreiro, não. É todo mundo crente tem que ter. É fruto do Espírito, inclusive. O dom espiritual, ele vem pronto. Agora, o fruto, nós temos que gerar em nós. Benignidade, bondade, temperança, que mais? Mansidão. Me ajuda aí. São 9 também. Amor, fé. A fé entra aí de novo, né? Isso é produzido em nós. Então, isso tem muita gente que está cheio de dom, mas não tem fruto nenhum. É melhor ter fruto do que o dom. Porque se eu tenho o dom e não tiver fruto, tem alguma coisa errada, né? Mas Deus dá o dom por graça. Então eu tenho que produzir esse fruto do Espírito. Isso é uma responsabilidade minha. A culpa não foi de Deus que deu, Ele está te dando por graça. Deu para mim também. E outra coisa, existe a pessoa que tem o Espírito Santo, aquela que recebeu Jesus tem o Espírito Santo, tem aquela que é batizada com o Espírito Santo e tem aquela que é cheia do Espírito Santo. É outra coisa. Nem todo mundo que é batizado com o Espírito Santo é cheio do Espírito Santo. Tem crente que não é batizado com o Espírito Santo, mas é cheio do Espírito. Eita, como é que explica isso agora? É fácil. O que é batizado com o Espírito Santo, ele foi batizado e não faz mais nada. Não lê Bíblia, não ora, não busca. Ele foi batizado, está lá, está com as ferramentas enferrujadas. Tem um que não foi batizado com o Espírito Santo, mas está lá orando, está buscando a Deus, está estudando, está fazendo seminário. Ele está investindo, ele está cheio do Espírito. E você acha que Deus vai usar quem? Quem tem o dom, mas está vazio? Ou aquele que não é batizado, mas está cheio do Espírito? Temos que buscar os dois, tá? Não estou justificando quem não é. Não fique triste. O meu demorou também, mas vai chegar. Está aqui uma prova aqui, né? Até coisa ruim Jesus batiza aí, tá vendo? Batizou. Demorou, mas foi. Então, temos que produzir o fruto, né? Pelo fruto se conhece a árvore. E temos que fazer tudo com ordem e decência. Se está alguém profetizando e tiver um intérprete, os outros ficam caladinhos. Tem alguém pregando, eu não vou levantar a profecia na hora da pregação. Porque qual é a profecia na hora da pregação? A profecia. A pregação, desculpe. Né? Já está sendo pregado ali. O camarada está lendo, está pregando, ele está profetizando ali. Ou quem está dando aula. Né? Mas Deus pode usar alguém. Olha, irmão, eu já soube de história, eu não vi, mas eu já soube de história de pregador que estava pregando e Deus levantou o vaso lá. Desce que tu está em pecado. E o cara desceu. É porque estava mesmo, né? Se tivesse falado assim, me prova. Aí, mas tem os que estão ainda falam, né? Ainda tem isso aí também. Tá em pecado ainda fala, me prova. Tem. Como tem. Então, já autodomínio, ordem. E outro, os dons, irmãos, são passíveis de serem ensinados. E nós estamos ensinando vocês aqui. Eu não posso ensinar ninguém a falar em língua, tá? Vai falando aí, pá, não. Vai, glória, igual me falavam. Eu já tentei de tudo, mas não funciona isso não. É a hora que Deus quiser, vai cair um raio em cima de você, aí você vai soltar a língua, igual Jesus fez com aquele camarada lá de Betsaida, né? Lá em Marcos capítulo 7. Lembra? O menino era gago e surdo. A Bíblia diz que Jesus tirou ele da multidão, porque Betsaida é uma cidade amaldiçoada, né? Tirou ele de lá. E foi uma cura completamente diferente de todas que Jesus fez. Porque ele era surdo, mas era gago. Porque geralmente o surdo é mudo. Esse era surdo e tentava falar, né? Eu quando estou lendo a Bíblia, eu fico imaginando. Né? Jesus pegando ele pela mão. Vem cá, ele. Vem cá. Tirou ele. Não, foi com certeza. Porque quem escreveu foi o Marcos. Ele falou que era gago. Ele tá notando o que ele está vendo, né?
Aí chegou, Jesus levou para fora da cidade, só ficou Jesus, o rapaz e o cara que está escrevendo, porque ele viu. Não, o Marcos não viu, não, porque não foi, mas ele deve ter ouvido de Pedro, né? O Marcos não foi discípulo de Jesus, mas ele pegou todas as informações do apóstolo Pedro. Aí a Bíblia diz que Jesus pegou as duas mãos de Jesus, botou no ouvido do rapaz. Fez assim, ó. Mandou o rapaz botar a língua para fora. Eu nunca vi essa cura em outro lugar na Bíblia. O rapaz botou a língua para fora. Imagina Jesus tete a tete com o rapaz, a testa de Jesus aqui. Jesus fez assim para ele, bota para fora. E ele botou a língua para fora. Aí a Bíblia diz que Jesus cuspiu na língua dele, irmão. Está escrito lá, vê se acha aí, Marcos 7. Ele cuspiu na língua. Não, primeiro Jesus fez assim, ó. Ele soltou um fôlego assim, né? Cuspiu na língua dele ali e falou, Efatá. O que está escrito aí? Foi isso aí ou não foi? É 34 aqui. Vê aí. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá. Não, mas antes, vamos ver a parte principal. A partir do 32 ali. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram e pusesse as mãos sobre ele, e tirando-o à parte de entre a multidão, tirou ele os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua. Cara. Mas foi Jesus, né, irmão? Aí Jesus cuspiu, deu um suspiro, né? E o rapaz está lá, né? Aí Jesus falou, Efatá. Efatá é abre. Na realidade não falou Efatá, ele falou Jefté. Jefté é Jefté. O Jefté lá de Juízes 11 é Jefté, o nome dele é aquele que abre. Jefté. Jesus falou Jefté. Jefté, né? Efatá é Jefté? Não é G, não tem J, né? No hebraico tem Jefté, algo parecido. É que o nome Jefté é exatamente Efatá, porque o nome dele é aquele que abre. É uma loucura isso aí. Ninguém vai fazer isso aí, tá? Foi Jesus que fez, né? Tem coisas que para nós é escândalo, né? Mas, entendeu? Essa de hoje vai ficar marcada. Então, veja, os dons, eles são passíveis de serem ensinados. Então, nós estamos ensinando os irmãos aqui, é para vocês passarem isso para frente, tá? Quando estiver falando ali na escola dominical. Agora, como é que eu recebo os dons do Espírito? Rapidinho para a gente terminar aqui. Submissão à vontade divina. Então, tem que estar ligado com o Senhor, né? Você tem que ter uma ambição santa. A gente tem tanta ambição na vida, eu queria ser isso, aquilo outro. Não é pecado não, a gente tem que ter mesmo vontade de vencer na vida. Mas se a gente aplicasse um pouquinho dessa ambição que a gente tem para as coisas materiais, se a gente aplicasse para as coisas de Deus, Senhor, eu queria pregar melhor, eu queria ensinar melhor, eu queria ser um pastor melhor, um aluno da escola dominical melhor, um professor melhor. O Senhor vai falar assim, já é. Vai ser agora. O que impede? Vai fazer igual o rapaz lá. Né? Falou assim, olha, estou vendo a água ali, estou vendo um rio. O que impede eu ser batizado? Nada, se você querer no seu coração. Então, bora lá agora. O Senhor é assim mesmo, é na hora. Agora tem que partir de nós o desejo, né? Desejo ardente, tem que ter desejo ardente, né? Fé. Alguns perguntam o seguinte, devemos esperar pelos dons, levando em consideração que os dons espirituais são instrumentos para a edificação da igreja? Parece mais razoável começar a trabalhar para Deus e confiar nele a fim de que ele conceda o dom necessário. Irmãos, esses dons aqui, eles são uma capacitação. Você não precisa ser batizado com o Espírito Santo para fazer a obra. Claro que você tem que buscar isso, mas isso aqui não é impedimento para você fazer a obra. Os discípulos, antes de ser batizados com o Espírito Santo, eles estavam ajudando a Jesus lá, estão expulsando demônio e tudo, lá em Lucas 10, acabei de falar aqui, fazendo fogo cair do céu e tudo, né? Só que o batismo é um revestimento, né? A prova dos dons. Apresentamos as seguintes provas pelas quais se pode distinguir entre a inspiração verdadeira e a falsa. Lealdade a Cristo. Então, você que tem que fazer essa avaliação, né? Se eu tenho a lealdade a Cristo para poder ter esses dons. A prova prática. Está acontecendo alguma coisa quando você está orando, né? É uma maneira da gente saber. Outra, prova doutrinária. Está dentro daquilo que Jesus ensinou, que Paulo ensinou, principalmente Paulo, né?
sobre a questão de como usar os dons. Se você não sabe como usar os dons espirituais, é só ler 1 Coríntios capítulo 12. Você vai ver lá, que lá tem a relação lá de como usa. Tá? Aí tem o Espírito na igreja, né? A vinda do Espírito. Jesus falou, vou para o Pai, mas enviarei um outro Consolador, um outro da mesma natureza, da mesma essência, né? O nascimento da igreja foi exatamente na vinda do Espírito Santo. A fita de inauguração da igreja, ela foi cortada lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, certo? Então, a descida do Espírito Santo foi, por assim dizer, o telegrama sobrenatural anunciado da chegada de Cristo à direita do Pai. Você se lembra quando, todas as vezes que Deus inaugurou o tabernáculo, caiu fogo do céu. Quando inaugurou o templo de Salomão, veio a Shekinah não, a Kavod, né? Shekinah não existe essa palavra na Bíblia. Veio a Kavod de Deus, né? A glória de Deus. E quando veio Atos dos Apóstolos, ouviu-se línguas repartidas como fogo. Então, fogo. E teve os filhos do Arão, o Nadab e Abiú, lembra lá aqueles dois? Que teve lá uma manifestação, caiu fogo do céu e aquele fogo caiu no altar. Por isso que aquele fogo que caiu no altar, onde fazia sacrifício de animais, quando foi inaugurado o tabernáculo, nunca mais poderia deixar apagar aquele fogo, porque aquele fogo foi o fogo que desceu do céu. Por isso que lá em Levítico está escrito, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Porque aquele fogo que caiu do céu não podia se apagar. Eles tinham que manter aceso. Pelo tempo todo que durou, não tem notícia de aquele fogo ter apagado. Então tinha levita que a responsabilidade dele era manter aquele fogo aceso, mesmo quando não tinha sacrifício. Eles levavam aquela brasinha acesa quando mudavam de um lugar para outro, para quando chegar lá, usar aquela brasinha que era o mesmo fogo. A madeira vai queimando, mas o fogo é o mesmo. Aí o Nadab e Abiú viram aquela performance, o fogo caindo. Aí um olhou para o outro, rapaz, vamos fazer o nosso foguinho também. Vamos. Aí fizeram fogo, não sei de onde que pegaram o fogo lá. Olha lá, pegaram, alguém estava vendendo churrasquinho de gato ali na esquina ali. Dá esse foguinho aí, vamos fazer um foguinho nosso aqui. Na hora que eles acenderam o fogo na lamparina, o que aconteceu? Caiu o fogo de novo, mas só em cima dos dois. Foi torrado. E sabe o que Deus falou para Arão, o pai? Engole o choro, que hoje é dia de festa. Pessoas, 2 filhos mortos ali, torrados. A tradição judaica diz que eles foram torrados de dentro para fora. Igual o Uzá, que tocou na arca. Que Deus quando queima é de dentro para fora, né? Para torrar mesmo. Torrou os 2, foi proibido de chorar. Até no final dá a entender que o Senhor relevou, né? Falei assim, poxa Senhor, mas é o filho dele, né? Aí dá a entender lá que houve uma conversa, o Senhor tá... Mas ele não podia chorar, porque era dia de celebração, estava inaugurando o tabernáculo. E a obra de Deus é assim, irmãos. Vai ter coisa que vai nos fazer chorar quando todo mundo está rindo. Essa é para fechar. Mas é bênção, né? É só engolir o choro. Muito bem. Engole o choro. Então o Espírito ainda veio na consumação da obra de Cristo, na unção da igreja. O Espírito Santo de Deus habita a igreja. E também começa uma nova dispensação, que é o derramamento do Pentecoste, né? Que nós estamos agora na dispensação da graça. Tá? Aí tem os ministérios do Espírito Santo. Nós temos outros dons, né? Que está lá em Romanos. Mas aí é o dom de administração, né? Temos dom de oração, de cântico, testemunho. Temos dom de ensino, que já são dons paralelos, né? Esse que eu estou falando para vocês aqui, eu estou dizendo aqui para vocês, é um dom, né? O dom de ensino. Então, cada um tem uma chamada para uma coisa. E a ascensão do Espírito, que é a verdade, a relação de Cristo também, é a relação do Espírito. Depois de concluir sua missão dispensacional, ele voltará ao céu em um corpo que criou para si mesmo, que é o novo homem. Então, assim como Jesus foi arrebatado, foi levado para o céu, o Espírito Santo de Deus também vai ser levado, mas vai ser levado de que maneira? Na igreja. Olha que coisa bonita. Jesus não foi levado para o céu? E o Espírito Santo de Deus não veio preparar a noiva para o cordeiro? E ele vai ser levado de novo. Vai levar a igreja, ele vai estar junto, vai estar para encontrar com Jesus. Por isso que dá a primícia dos que dormem, né? Primícia dos que dormem.
Igual o Abraão que mandou o servo fiel e preparar uma noiva para o seu filho, e ele foi lá na parentela distante e fez aquela prova de fogo. Senhor, eu tenho que arrumar uma esposa para o filho do meu senhor, o que eu vou fazer? Já sei, Senhor, depois de viajar mais de 1000 quilômetros, com uns 10 camelos, sei lá, uns 20, sei lá, eu vou fazer uma prova aqui, Senhor. A primeira moça que eu pedi água e ela me disser que vai dar água para mim, para os meus 20 camelos, e ele perguntou, você pode me dar uma água? Ah, tá aqui. O senhor quer que eu dê para os seus camelos também? Cada camelo bebendo uns 120 litros d'água de uma vez, dando mordida, cabeçada e cuspida, pescoçada. Já deu água para camelo? Aquela moça tinha que ser de Deus mesmo. Aí foi, tirou da parentela dela, encheu ela de presentes. Acabamos de falar que o Espírito Santo de Deus também está dando presente para a igreja, que são os dons, né? Preparou a moça e está vindo embora, voltando para a casa do pai. Olha que alegoria bonita, né? No meio do caminho ela encontra um rapaz que estava orando. Quem é esse moço? Perguntou pro jovem. Ah, é teu marido, teu futuro marido, estava orando. Ela pega o véu. Já botou o véu, né? Para ficar bonita. Esses dias. Ai, meu Deus do céu. Viu, ela encontrou o rapaz e partiu para o abraço. Vai ser assim, no meio do caminho, vai ser o encontro da igreja com Cristo. Esse dia mandaram um negócio para mim lá, tinha uma moça, é piada, né, irmão? A moça, com aquela roupa de oriental, né, de árabe, acho que era, não sei, lá do Oriente, né? Aí o cara tinha que reconhecer o corpo, estava morta no IML. Aí o cara, conheço não. Aí o cara falou assim, não, mas deve ser parente, ela. Nunca vi. O cara pegou um lenço e botou assim. Só anda com lenço, né? Aí reconheceu. Ai, Jesus, me abane. Nós vamos terminar então essa aula aqui agora.